Romanos capítulo de número 8, nós vamos ler de novo do verso 1 a 8. Diz assim: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado de morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Irmãos, nós vamos meditar hoje nesse texto de Romanos. Nós iremos meditar no seguinte título: Estamos livres da condenação eterna. Nesse sermão, eu irei abordá-lo com uma estrutura um pouco diferente da que nós estamos acostumados. Estamos acostumados com introdução, 3 pontos e conclusão. Nós iremos meditar numa introdução e apenas em 2 pontos, porque é a divisão mais clara do texto. Nós vamos analisar Romanos 7 na introdução, porque é importante entender o que Paulo estava falando anteriormente para chegar nesse ponto e falar no capítulo 8. Então nós iremos estudar um pouquinho o capítulo 7 e depois iremos ver essas 2 partes que nós já sabemos. A primeira parte nós iremos entender o que Jesus fez por nós. Qual a obra de Cristo por nós? É muito simples nós falarmos e sempre falamos e afirmamos que Jesus morreu por nós e que nós somos salvos por isso. Mas a obra de Cristo é além disso. E a obra de Cristo não é somente isso. O nosso problema é sempre falar da obra de Jesus e desmerecê-la ao mesmo tempo. A obra de Cristo não é limitada somente à nossa salvação. A obra de Jesus não é limitada somente a irmos para o céu ou irmos para o inferno. E nós depois iremos meditar sobre a mentalidade daqueles que foram libertos da condenação, salvos da condenação, e a mentalidade dos que já foram condenados, dos que já estão condenados. O contexto de Romanos 7 é importante, porque Paulo começa o texto do capítulo 8 dizendo: Portanto é uma expressão de ligação. Ele está concluindo o argumento. Ele explicou o que ele queria e no capítulo 8 ele vai fazer uma conclusão. Então ele fala, portanto, e fala o restante. Esse portanto nos mostra que o que Paulo está falando anteriormente também é importante para nós. O capítulo 7 de Romanos, para nós, é um texto muito mal entendido e muito mal interpretado no decorrer da história da igreja. Paulo fala em Romanos 7 algo importantíssimo para a igreja cristã, para nós como igreja, e nós muitas vezes não conseguimos compreender o que Paulo disse, o que Paulo queria falar. Do verso 1 ao 6 do capítulo 7, Paulo vai falar sobre a nossa relação de crentes com a lei. E para isso ele utiliza uma ilustração, a ilustração de um casamento. Ele ilustra uma situação de primeiro marido e segundo marido para nos mostrar sobre a lei de Deus. E do verso 7 ao 14, Paulo fala de 2 coisas. A lei, ela é espiritual em si mesma, mas o homem, sendo crente ou não, ele é carnal. Nós temos mania de falar que a lei é um jugo para o cristão, ou de falar que a lei é má, ou de falar que a lei é isso e que a lei é aquilo. Porque nós escutamos, e como nós lemos, a lei não pode nos salvar, e não pode nos salvar, e nunca vai nos salvar. Nenhuma obediência à lei salvará os cristãos. Mas não significa que a lei de Deus seja ruim, por não conseguir nos salvar. Significa que nós somos ruins e não conseguimos obedecê-la. E a lei não tinha um propósito de nos salvar. A lei de Deus nunca teve o propósito de salvar o crente. A lei de Deus teve o propósito, tem o propósito de mostrar quem Deus é. As Escrituras Sagradas, irmãos, não estão preocupadas conosco. Se nós gostamos, não gostamos, agradamos ou desagradamos. Nós podemos pensar e olhar para a lei de Deus e falar, mas Deus deu a lei para que os israelitas vivessem melhor.
Não, Deus deu a lei porque Ele queria se revelar, mostrar quem era Ele. A lei de Deus é sobre o próprio Deus e não sobre os homens. A lei de Deus mostra o caráter de Deus, mostra quem é Deus em sua essência. Olha os mandamentos, olha as leis, e então nós veremos o Senhor. E Paulo fala sobre isso. E depois, do verso 15 ao verso 25, Paulo trata sobre 2 princípios da vida. Ele fala sobre a lei do pecado e da morte e a lei da vida em Cristo. Depois de nós termos esse panorama sobre o capítulo 7, entendermos um pouco sobre o capítulo 7, nós podemos nos perguntar então, em onde está a controvérsia desse texto? Onde está o mau entendimento desse capítulo, o capítulo 7? A maior controvérsia está do verso 7 ao 25, que vai tratar de uma batalha, uma luta interna, ao ponto de Paulo, no verso 24, falar: miserável homem que sou, quem me defenderá do corpo? Quem me livrará do corpo dessa morte? Em todo esse relato, nós vemos um grande embate, dos versos 7 ao 25. Quem é esse miserável homem? Quem é esse miserável homem que Paulo fala, miserável, desventurado homem que sou? Quando eu quero fazer o bem, eu faço mal. Quando eu quero fazer o bem para Deus, aí eu faço mal. Quando eu quero fazer o bem para os meus irmãos, eu faço mal. De quem Paulo está falando? Será que Paulo está tratando dele mesmo? Será que Paulo está relatando o relato de algum não crente, de algum descrente? Algumas pessoas afirmam que isso é apenas uma figura. E que Paulo está falando de um não convertido. Essas pessoas tentam falar que o crente, o cristão, não passa por batalhas internas. Nós podemos entender que Paulo está falando de pessoas crentes, que vivem batalhas espirituais internas e reais. Porque crente não está isento de ataques, de lutas espirituais e nem mesmo de lutas psicológicas. O miserável homem que sou, que Paulo está falando, é cada um de nós. Miserável homem que somos. Nós somos miseráveis. E admitir isso é o primeiro passo para nós entendermos que não conseguiremos. Quando quero fazer o bem, faço o mal. Esse miserável homem somos nós. Isso é muito parecido conosco, com o nosso conflito interno. Quando o crente não compreende a vontade de Deus, ele tem um conflito interno. E isso não é sobre falta de fé, não é sobre incredulidade, não é sobre falta de oração. É simplesmente sobre ser atacado, é sobre ter batalhas internas e ter batalhas espirituais. Nós perdemos, por conta dos extremos, nós perdemos o foco em batalhas espirituais. E achamos que a luta do crente é simplesmente terrena. E achamos que a luta do cristão é simplesmente palpável, material. Nos esquecemos que nós somos cristãos, que nós temos um Deus e que há inimigos contra nós. Nos esquecemos que dentro de nós há inimigos, nós somos nossos inimigos. Nos esquecemos que a nossa fé fraquejará às vezes. Nos esquecemos que a nossa fé às vezes vai rastejar e rastejar, sem conseguir sair do canto. Nós nos esquecemos que dentro de nós temos um velho homem que não morreu com o batismo. Nós temos um velho homem que ainda tenta se levantar, que ainda tenta fazer alguma coisa e nos leva a pecar. Então, se você é um cristão firme em Cristo e não experimenta nenhuma batalha interna, espiritual, o pecado não te dói. Porque cada pecado nosso deveria ser uma batalha interna de nós mesmos. Cada pecado que nós cometêssemos deveria gerar em nós um embate, um conflito, uma guerra dentro de nós. E se nós conseguirmos afirmar que somos cristãos e vivemos totalmente em paz, nós temos duas oportunidades, nós temos duas opções. Ou você é muito santo e não pecou, ou você pecou e não te doeu. Porque se não te dói, não há batalha. Se não te incomoda, não tem para que você lutar. Se não dói o pecado em você, não tem motivos para você combatê-lo. Ou você é santo e não pecou, ou você pecou e não se importa. Mas Paulo não termina o discurso dele aí. Nós sabemos que nós somos esse homem miserável. Paulo termina o capítulo 7 nos mostrando quem nós somos. Um autorretrato, uma foto 3x4. E a foto 3x4 nunca fica bonita. Dificilmente, né? A minha fica. E Paulo faz exatamente isso, uma foto 3x4. Porque não é bonita, porque é real.
É sem nada, sem filtro, é direto. Não tem o Instagram. Instagram dá para ficar bonito. No Instagram, ô Jesus. Mas na vida real não dá. Na vida real não tem filtros. Na vida real não tem. E Paulo fala exatamente isso. Vocês são isso. Deixa eu lhe mostrar quem vocês são. São miseráveis. São homens miseráveis, que fazem maldades, que têm lábios de serpente, que fazem maldades. E o que nós faremos então? E se nós gritássemos como Paulo fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E nós chegamos ao nosso primeiro ponto, no capítulo 8. Jesus é quem nos livra da condenação, do verso 1 ao 4. Quando eu estava lendo esse texto, o capítulo 7, Paulo fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu lembrei do Chapolin Colorado. Jesus chegando e falando, né? O verso 1 ao 4 diz assim, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo, porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus nos livra da condenação. Nós podemos entender, a condenação é o contrário da justificação. Muitas porções da carta de Romanos vão tratar especificamente sobre justificação. Mas essa epístola fala sobre a justificação. E esse texto específico fala sobre 2 pontos. Justificação e condenação. E nós, como bom crente que somos, já sabemos o que é a justificação. Já entendemos que Deus nos justificou. Nós precisamos entender a que tipo de condenação Paulo está se referindo. Qual é essa condenação que Paulo está falando? Que Jesus nos liberta dessa condenação. Portanto, agora já não há mais condenação. E esse texto é tão usado, e até por pessoas que nem são crentes. Portanto, agora já não há mais condenação. É o que nós mais vemos em legendas, em louvores, que nem bíblicos são. Não é porque tem trecho da Bíblia que o louvor é bíblico. Eles conseguem ainda distorcer dentro de uma música. E nós vemos relatos falando, portanto, agora já não há mais condenação. A pessoa se converteu hoje, ainda continua pecando, fazendo tudo, e já diz, não há mais condenação. Eu sou livre. Paulo está falando de uma condenação. Mas a condenação, ela não é somente a culpa do pecado. Será que Paulo também pode estar se referindo ao poder escravizante do pecado? Pelo contexto, é fácil compreender que Paulo está falando tanto que não há mais condenação para a culpa, ou seja, nós não temos mais nenhuma culpa, e nós não somos mais escravizados pelo pecado. Nós não somos mais escravos das nossas vontades. O Senhor já nos libertou. Paulo afirma isso com tanta categoria, que ele fala, não há mais condenação, e nem precisaria falar mais nada. Como será que nós conseguimos conciliar isso? Será que de fato nós somos livres do poder escravizante do pecado? Por mais que os textos de Paulo falem sobre justificação, nessa passagem, Paulo está falando de outra bênção, da santificação que o Senhor nos proporciona. O verso 1 diz, portanto, já não há condenação. Nós somos libertos da culpa do pecado. Isso é a justificação. Nós somos libertos dessa culpa. Não há mais culpa em nós. Nós continuaremos pecando. Nós temos que continuar nos arrependendo. O pecado tem que continuar nos constranger. O pecado tem que fazer a gente chorar. Mas não há mais culpa. Não há mais condenação sobre nós. É uma verdade tão simples que escandaliza muita gente. Não há mais condenação. Nós já somos salvos. Nós não seremos salvos. Nós não estamos aqui esperando a salvação. Nós não estamos nessa terra esperando Jesus nos salvar. Nós somos salvos antes mesmo de nascermos. Nós fomos salvos. Já somos salvos antes da fundação deste mundo. Cristo nos salvou antes de tudo isso. E parece que nós afirmamos isso. Mas parece que nós não cremos nisso. Quem tem coragem de falar com toda a categoria, eu sei que eu sou salvo? E Paulo diz, não há mais condenação. Falando aos romanos. Por que Paulo tinha essa certeza? E vem a segunda bênção.
A santificação. A justificação nos liberta da culpa. E a santificação vai nos fazer combatermos o pecado e sairmos do poder escravizante do pecado. Mas para quem Paulo está falando? Para quem Paulo está falando que não há mais condenação? Para todos os homens? Para todas as pessoas? Para todos os romanos? A parte B do texto diz: para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo falou que não há mais condenação para os romanos, para Isebe, para os crentes. Não, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é além de estar na Isebe, é além de estar em uma igreja, é além de estar em um vínculo comunitário de igreja. É preciso estar em Cristo. Para esses que estão em Cristo, para esses que se prenderam a Cristo e não são mais escravizados pelo pecado, e agora vivem segundo a vontade de Cristo, e se chamar de escravo, amém, porque nós somos escravos de Cristo sim. Então, para esses escravos de Cristo, pessoas que são controladas por Cristo, então para essas pessoas não há condenação. E nós não deveríamos ter nenhum problema de falar que somos escravos de Cristo. Quando a gente conversa com ímpios sobre a questão de escravidão do pecado, a gente fala, não, nós não somos mais escravos de Cristo, do pecado. Nós somos escravos de Cristo. E uma vez um cara fala assim, escravo de Cristo? E como é que tu vive? Eu falei, graças a Deus a minha vida está na mão de Cristo e não na minha. Porque eu já tinha feito muita besteira se estivesse na minha mão. Então é melhor, é mais viável, é melhor para nós sermos escravos de Cristo do que sermos escravos do pecado. Mas o que é estar em Cristo? Quem são esses escravos de Cristo? Como nós podemos saber se nós fazemos parte desses homens e mulheres que estão em Cristo? Estar em Cristo é ser justificado por Cristo. Nós vimos que a condenação é o oposto da justificação. Aquele que está em Cristo é justificado, portanto não há condenação sobre ele. O pecado, irmãos, não pode mais te acusar, o pecado não pode mais te fazer sentir condenado, porque o teu Pai do céu já te salvou, já tirou a culpa de ti, então não precisa se sentir culpado. Nós temos a síndrome do, eu não sei se é mimimi, não sei se é fraqueza de verdade, mas temos, ou se nós somos vitimistas de verdade, nós temos a mania de ficar colocando o pecado acima de nós mesmos. Nós já vencemos, o nosso Cristo já venceu, nós já vencemos essa tribulação e um dia iremos ao céu. Custa pensar assim, é tão claro e tornará a vida mais fácil. Nós colocamos o pecado num pedestal, parece que nós temos carinho pelo pecado. Como se nós não pudéssemos largar, como se nós fôssemos realmente escravizados por ele, ainda. Nós não somos mais assim, nós já fomos libertos. A pergunta que fica para cada um de nós é, como você está? Será que você foi justificado? Será que você está em Cristo? Estar em Cristo, além de ser escravo de Cristo, é ser dominado pelo Espírito Santo dele. Estar em Cristo é também ter um caráter espiritual. Sabemos que nós não somos condenados quando percebemos que em nossa vida há uma influência santificante do Espírito de Deus. Aí estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, irmãos, se comportem de maneira que demonstre a influência do Espírito Santo em vocês. Não falem e não banalizem a presença do Espírito de Deus. A presença do Espírito de Deus é sagrada. A presença do Espírito de Deus é tudo para nós. Nós precisamos ser completos da presença do Espírito de Deus. Então não gastem as suas palavras, não gastem o seu tempo tentando se fingir de santos se vocês não são influenciados pelo Espírito de Deus. Não brinquem com isso. Antes vocês sejam quem são, ímpios, do que brincar com a presença sagrada do Espírito Santo. Vocês precisam demonstrar que na vida de vocês há uma influência clara do Espírito de Deus. Larguem os pecados, larguemos os nossos pecados, larguemos as nossas loucuras, porque é loucura um crente viver em pecado se ele já se assumiu como cristão. Ele vive no meio cristão e ainda continua pecando.
Larguemos esses pecados. E vivamos pela influência do Espírito Santo. Estejam em Cristo. Não estejam somente na igreja. Não estejam somente na comunidade, mas sim em Cristo. E isso não é um aval, um conselho para que vocês ou qualquer outro saia de uma comunidade, porque o importante é estar em Cristo. É muito importante estar em Cristo. Mas Cristo estabeleceu uma igreja. Mas Cristo estabeleceu uma comunidade, um lugar onde os cristãos iriam. Porque esse lugar é um lugar em que eles vão se exortar mutuamente, eles vão aprender mutuamente, vão se disciplinar mutuamente. Então, esteja na comunidade e esteja em Cristo também. Eu espero realmente que todos nós estejamos em Cristo. Em nossa salvação, a liberdade da culpa do pecado e do poder escravizante do pecado. Nós ganhamos duas bênçãos na salvação: justificação e santificação, de acordo com esse texto. Elas andam totalmente justas. Não há um justificado que não esteja sendo santificado. Não há uma pessoa que foi justificada por Deus que não está em santificação. Não existe. Jesus não arrancou a culpa de nós para que nós vivamos de qualquer maneira. Jesus arrancou essa culpa para que nós vivêssemos sem essa culpa. E dessa forma, nós busquemos santificação, uma vida inteira de batalha contra o pecado. Quando Paulo diz, não há mais condenação, Paulo está dizendo que nós já fomos perdoados por Deus. Nós também fomos purificados por Ele. As verdades bíblicas vão além do que nós podemos entender. E vão além do que nossas palavras podem falar. Sabemos que o nosso Deus, vendo todo o nosso pecado, toda a nossa escuridão, Ele ainda nos perdoa. Não há palavras para descrever isso. O máximo que nós podemos fazer é batalharmos para honrarmos o nome dEle e vivermos uma vida santa e digna disso. Eu espero que nós estejamos em Cristo. E se não, que clamemos para estarmos. Clame, busque, clame ao Senhor. Clame que Ele torne a salvação real para você. A salvação é como se fosse uma moeda de dois lados. Nós já somos salvos, mas ainda não. Nós já somos salvos porque sabemos e temos certeza que seremos, mas ainda vivemos aqui. E enquanto vivemos aqui, nós precisamos viver a salvação real. Nós precisamos ser conscientes que nós somos salvos. E então nós vivemos como pessoas salvas. Nós não vivemos como culpados. Nós não vivemos como fugitivos. Nós vivemos como salvos, que é o que nós somos. Nessa primeira divisão do sermão, nós já aprendemos uma coisa muito importante. Jesus nos livra da culpa do pecado e do poder escravizante do pecado. Mas nós só somos realmente livres se formos perdoados por Deus e purificados por Ele. E se nós estivermos em Cristo, não haverá nenhuma condenação e nenhuma influência de Satanás em nossas vidas. Nós seremos livres, libertos. O interessante de falar sobre isso, sobre o pecado, é que nós temos a visão de que o pecado é como se fosse uma entidade, algo escuro e que nos prende, e que nos puxa, que nos agarra e nos prende como se fosse uma camisa de força, em que nós não conseguimos sair. Nós podemos nos debater e não conseguimos sair. Mas o pecado não é isso. O pecado é como uma cadeira gamer. E quem tem cadeira gamer sabe que é bom, que é confortável. Sentar na cadeira gamer. Quem é design sabe disso e tem dinheiro. É muito confortável. E passa horas e horas lá, sem a mínima necessidade e vontade de sair de lá. E o pecado é isso. É uma cadeira confortável que nos convida. E nós, por nós mesmos, nos sentamos, continuamos e queremos ficar lá. Ninguém está nos prendendo. O pecado não te amarrou. O pecado não te segurou na tua mão e te prendeu numa camisa de força. Você está sentado numa poltrona confortável, está muito bom lá e você não quer sair. E os justos, os justificados, por vezes eles vão sentar nessa cadeira, mesmo já sendo justificados, mesmo já sendo salvos. Porque crente ainda não é santo. Crente é santo na eternidade. Por isso que os escritores nos chamam de santos. Mas aqui nós ainda não somos. Então algumas vezes nós vamos cair, vamos falhar. E vamos sentar nessa cadeira do pecado que é muito confortável,
que nós possamos nos levantarmos, andarmos em direção a Cristo, clamando que Ele nos salve, que Ele nos tire daquele lugar, que Ele nos liberte. Que não haja nenhuma culpa sobre nós e nenhuma condenação do pecado. O verso 2 diz assim: por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado de morte. Nesse trecho nós observamos Paulo falando sobre o Espírito de vida. Quem é esse Espírito de vida? O que é esse Espírito de vida? A quem Paulo está fazendo alusão? A quem Paulo está se referindo aqui? O Espírito Santo de Deus. O Espírito de vida é o mesmo Espírito de Deus, é o Espírito Santo. E nós não podemos cair na tolice de desvalorizar o Espírito Santo de Deus. Isso tem sido muito batido, isso tem sido muito falado, porque isso é necessário. Nós não podemos desvalorizar, cair na cilada de desvalorizar o Espírito Santo de Deus. A pessoa do Espírito Santo tem causado muita confusão no meio cristão, por culpa dos próprios cristãos. Nós não devemos nos acanhar em relação ao Espírito. Nós somos uma igreja que cremos, de fato, que as doutrinas reformadas, as doutrinas da graça, são as mais viáveis para a nossa fé. Mas isso não pode extinguir de forma alguma o Espírito Santo desta comunidade e dessa igreja. Quando o Espírito não estiver mais nessa comunidade, de nada valerá a nossa teologia, de nada valerá nós sermos reformados, calvinistas e seja o que for, se não houver o Espírito Santo de Deus, de nada vale. Nós falamos muito dos irmãozinhos, falamos muito das igrejinhas, porque não sabem teologia, porque não sabem isso nem aquilo, mas eles têm uma vida em comunhão com o Espírito invejável e diferente de nós. Nós não devemos ter medo. O Espírito Santo de Deus, ele deve ter total liberdade para agir em nossas vidas e nessa comunidade. Nós afirmamos que nós cremos no Espírito Santo de Deus, que nos dá vida e que age em nossos corações, que toca fogo nos nossos corações na hora do louvor, na hora do sermão, na hora que nós estamos contribuindo. O Espírito Santo de Deus é aquele Espírito que age, que se movimenta, que está dentro de nós e que deve fazer alguma diferença dentro de nós. Não há como nós sermos templo do Espírito se Ele não age dentro de nós. Nós queremos ver as bênçãos, os milagres, e isso não é o mais importante que o Espírito faz. O mais importante que o Espírito faz é fazer com que eu me reconheça quem sou e então me entregue a Cristo. Isso é o mais extraordinário que o Espírito Santo faz. Me trazer consciência do meu pecado, do meu juízo, da minha morte, e então falar: eu não posso, eu corro para Cristo. Isso é o que há de mais extraordinário na obra do Espírito de Deus. Clarear nossas mentes, trazer consciência do pecado, falar: você está errado. E isso é obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem total liberdade para agir. Em todos os cultos ele age. Nós não podemos pensar que o Espírito Santo só age quando há reteté, quando há línguas estranhas, quando há essas coisas. Não. O Espírito Santo está agindo todas as vezes que nós cantamos músicas bíblicas. O Espírito Santo está agindo toda vez que há um sermão bíblico. O Espírito Santo está agindo cada vez que você cumprimenta o teu irmão com sinceridade e com amor no teu coração. O Espírito Santo está agindo. Sabe quando você abraça seu irmão na porta? Isso é comunhão. O Espírito Santo está agindo. Sabe quando você tem saudade de um irmão e abraça esse irmão, dá graça e paz? O Espírito Santo está agindo. Não espere o Espírito Santo no extraordinário. Aproveite o ordinário, porque o extraordinário já está preparado para nós. Nós não temos necessidade nenhuma de vermos aqui, porque na eternidade, nem mesmo o mais extraordinário milagre ou o mais extraordinário acontecimento será mais lindo do que o que nós veremos na eternidade. Nós não precisamos, não necessitamos do extraordinário agora. Para que mais é o extraordinário do que saber que nós temos uma vida eterna ao lado de Cristo? A nossa luz, o Cristo que iluminará a sua própria cidade. Para que mais extraordinário do que saber que nós iremos sentar com nossos irmãos da antiguidade, com os apóstolos, com os santos da igreja, com os irmãos que nós temos saudades hoje. Nós iremos sentar, ter companhia, ter comunhão, olhando para Cristo, adorando a Cristo e louvando a Cristo. Para que mais extraordinário que isso? Nós não precisamos. Nós não temos necessidade do extraordinário agora. Aproveitemos o ordinário. Jamais perdam a oportunidade de aproveitar o ordinário.
aproveitar um papo com teu irmão, aproveitar um abraço do teu irmão, aproveitar um aperto de mão do teu irmão, ouvir o seu irmão, falar com o seu irmão, mandar uma mensagem, mostrar que se lembrou. Não perda a oportunidade de fazer isso, porque isso é o ordinário de Deus, que Ele nos deu para carregarmos essa realidade. O ordinário deveria nos conquistar, deveria ser normal. É que nós perdemos a sensibilidade, é que nós perdemos o sentimento, é que nós perdemos ou nos tornamos muito duros. Nós não conseguimos mais falar te amo, nós não conseguimos mais abraçar, nós não conseguimos mais abraçar com verdade, nós não conseguimos mais elogiar uma pessoa sem nenhuma outra intenção. Nós perdemos a sensibilidade, nós perdemos o sentimento que há. Cada culto desse não deveria ser um culto, deveria ser um momento totalmente especial, porque nós vamos ouvir o nosso Deus, nós vamos adorar o nosso Deus, e nós vamos ver os nossos irmãos, que Deus colocou do nosso lado, para vivermos com Ele. Então nós teremos a oportunidade de abraçar, de falar, conversar, matar a saudade, contar uma novidade, não fofoca, novidade. Nós temos toda essa oportunidade, e não valorizamos. Nós deixamos os irmãos irem embora, sem dar um oi, sem dar um graça e paz, sem dar um abraço, sem falar que foi bom ele ter vindo, que foi bom ver ele. Nós deixamos os irmãos passar por nós. E às vezes viramos a cara. Nós ainda não entendemos o que é ser uma família. Quando o próprio Deus nos chama de família, é esse sentido da palavra que Ele está querendo dar. Comunhão, família de verdade. E o Espírito Santo age em tudo isso. E nós ainda abrimos a boca e falamos que o Espírito Santo não está agindo. O Espírito Santo age nessa comunidade quando as mulheres vão lá para trás olhar a roupa do bazar, quando os homens vão lá para frente falar sobre esportes. O Espírito Santo está agindo a todo momento na nossa comunidade, trazendo comunhão, trazendo um para perto do outro. Todos nós somos diferentes, temos opiniões diferentes, discordamos em muitas coisas, temos classes sociais diferentes, vidas financeiras diferentes também, e mesmo assim nos reunimos no mesmo canto. E ninguém quis se matar ainda. Isso é agir do Espírito Santo. Qualquer outro lugar, irmãos, que juntasse pessoas dessa forma, com certeza daria confusão. Vinde os ambientes como faculdades, escolas, pessoas de opiniões diferentes, sempre vai gerar conflito, briga. Mas nós, como somos diferentes, filhos de Deus, e o Espírito Santo está agindo nisso, nós não brigamos, nós nos amamos, nós respeitamos, nós acolhemos. Nós somos um lar para acolher os nossos irmãos. No verdadeiro crente, há um poder operante, há um poder ativo. No verdadeiro crente, há um poder que trabalha, que é o Espírito Santo. O que virem de bom em nós é o Espírito de Deus. O que virem de ruim em nós somos nós mesmos. O Espírito Santo que trabalha, irmãos. O Espírito Santo que nos dá força para nos aguentarmos uns aos outros, para nos suportarmos, para sofrermos juntos, para nos alegrarmos juntos, para estarmos aqui. O Espírito Santo é que nos leva. Todos nós abrimos mão de algo para estar aqui hoje. Todos nós abrimos mão de algum compromisso ou de alguma coisa para estar aqui hoje. E não é bondade sua, é obra do Espírito Santo. Não tem nada a ver com sua vontade, nem com você. Foi o Espírito que te impeliu a vir. Por você não viria. Por mim não viria. Por que nós buscamos uma vida em que nós queremos mostrar aos nossos irmãos que somos crentes? Porque o Espírito Santo trabalha. Porque o Espírito Santo age. Por que nós não somos tão maus quanto nós queremos ser? Porque o Espírito Santo trabalha. Todos nós temos o potencial de sermos a pessoa mais mal do mundo. Não somos, porque o Espírito Santo nos restringe e não nos permite. Nós queremos a Deus simplesmente porque o Espírito Santo trabalha em nós. Nós só queremos a Deus e só buscamos a Deus porque o Espírito Santo opera em nós. Porque Ele é Espírito de vida, como Paulo nos diz. Portanto, irmãos, se você continua em seu pecado, afirmando que é recaída, ou que não consegue largar o seu pecado, clame para que o Espírito de vida te inunde. Para que o Espírito de vida venha te encharcar e te arrancar desse pecado. O Espírito de vida
deve operar em sua vida. E não o espírito de morte. Não a lei do pecado e da morte. A lei do espírito de vida vai te libertar do poder escravizante do pecado. E você não vai mais estar preso a ele. Nós aprendemos uma segunda coisa nessa primeira parte do sermão. O poder de Deus nos liberta do poder escravizante do pecado. Quem opera em nossas vidas é o Espírito de Deus e não o Espírito do pecado e de morte. Graças a Jesus por isso. Ontem nós, alguns jovens daqui da Calcaia, fomos para o culto de jovens na ICEB Fortalezense. E o pregador falou que nós não somos moradores do condomínio, nós somos missionários naquele condomínio. É porque nós invertemos as coisas. Para nós é mais importante nos denominarmos como moradores do que como cristãos que estão lá fazendo a missão de Deus. Parece que nós não entendemos ainda a missão de um cristão. E não entendemos ainda quando nós assumimos que somos cristãos, que dizemos que nós viveremos para Cristo, nós ainda não entendemos o que isso significa. Significa viver para Cristo. Simplesmente isso. E viver para Cristo é entregar sua vida a Cristo. Você não é um professor. Você é um homem cristão, uma mulher cristã, que está numa escola dando aula, mas você é cristão. Você é filho de Deus antes de tudo. Você não é um morador de um condomínio, você é um cristão que mora em um condomínio. Não invertam. Antes, você é filho de Deus, você é cristão. E nós somos isso porque o Espírito de vida age em nós. O verso 3 diz assim: aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Aqui nós vemos a base da libertação do homem. O texto nos diz que a lei foi totalmente incapaz de prover essa base. Totalmente incapaz de prover tal liberdade. Mas como pode isso? A lei é perfeita. Porque ela foi criada por Deus. Como ela não pode conseguir nos libertar? Nós devemos entender que a lei não foi capaz de prover base para a nossa liberdade por nossa própria culpa. Somos nós que desobedecemos às leis de Deus. Somos nós que quebramos o mandamento de Deus. E se a lei foi incapaz, como nós ficamos? Como nós seremos salvos então? Graças a Deus pelo seu infinito amor, pela sua infinita misericórdia, que nos salvou. Deus realizou, Deus concretizou, Deus nos libertou e nos livrou. Isso é glorioso. O amor de Deus pelos seus filhos é inexplicável. E nós temos dois extremos. Primeiro, a vibe da galera que sempre fala do amor de Deus, que Deus é amor, que Deus nos ama, que nós somos valorosos para Deus, mais raro do que o ouro puro de Ofir. Talvez nunca tenham nem lido esse texto, sabe nem onde é que está esse texto, mas falam, nós somos mais raros do que o ouro puro de Ofir. E há alguns, provavelmente reformados, que se constrangem em falar do amor de Deus, que não querem falar que são amados por Deus, que têm medo de falar que são amados por Deus, que sempre exaltam porque eu sou pecador, porque eu sou pecador. Nós sabemos disso, nós somos, mas Deus nos ama. Nós somos amados pelo nosso Pai. Como nós chamaremos de Pai aquele que não nos ama? Como quem nos ama dará o seu próprio Filho para morrer por nós? Deus ama a sua igreja. Deus levanta a sua igreja para amá-la. E Ele ama. Nós não podemos ter medo de afirmar que somos amados por Deus. Nenhum. Nós devemos ter medo quando nós falamos isso, sem entender esse amor, sem entender o que é esse amor. Porque o amor de Deus pelo homem, pela sua criatura, pelo seu filho eleito, não é como o amor que nós conhecemos. Não é esse amor interesseiro. Não é esse amor que nós temos pelos nossos cônjuges. Diferente, o amor de Deus é puro, limpo e santo. Você não fez nada para Ele te amar. E Ele decidiu nos amar. O amor de Deus é diferente do nosso. Por que nós amamos as pessoas? Porque nós vemos algo. Nós identificamos algo. Nós compartilhamos algo. Alguma realidade, alguma ideia, algum sentimento. Nós nos apegamos pela aparência. Ou pelo que essa pessoa pode oferecer. E isso não é desmerecendo o amor humano. Não é falando mal do amor humano. Não é dizendo que as pessoas são interesseiras. É que um relacionamento funciona dessa forma. Há interesse. É um jogo de interesse. Você se agrada dela, ela se agrada de você e gera um relacionamento. Simples assim. O amor de Deus é diferente. Porque não há nada em nós que agrade a Deus. Não há nada em nós que Ele olhe e fale, vou amar esse cara. Não há nada.
E nós olhamos para Deus antes também e falamos, eu não quero mais esse cara. Eu não quero isso. Então Deus começa a agir. Deus começa a implantar no nosso coração a fé, o arrependimento, a vontade de buscá-lo, a vontade de encontrá-lo, o desejo de encontrá-lo. Então nós vamos. E dizemos, fui eu. Antes de você caminhar, Deus colocou em você a vontade, o desejo e a força para você caminhar. É Deus que te ama. Como Deus fez isso? Como Deus nos salvou? O texto fala, enviando o seu Filho, a semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. É aqui que nós percebemos o amor de Deus. O medo de falar do amor de Deus é totalmente lógico. Olhem para a cruz e vejam o amor de Cristo. Olhem para a cruz e vejam quanto Deus amou os homens, os seus eleitos. Aquele que nos deu o seu próprio Filho também estará conosco até o consumar dos séculos. Nós temos um senso muito distorcido sobre as nossas realidades. Nós temos medo e incredulidade de que Deus não vai agir, de que Deus não vai trabalhar, de que nesse mês eu não vou conseguir pagar meu aluguel, de que nesse mês eu não vou conseguir fazer minhas compras completas. Eu estou achando que nesse mês eu não vou conseguir colocar gasolina. Mas é incredulidade, é falta de fé. Porque se nós olharmos para o relato de Cristo, em tudo que Ele fez pelos homens, pelos seus filhos eleitos, Ele deu o seu próprio Filho. O Filho de Deus veio para a terra e sofreu, a semelhança de homem. Sofreu. Quando o texto bíblico fala sobre sofrimento de Cristo, imagine o máximo que você puder, e ainda será muito pior do que isso. O quanto Cristo sofreu na cruz é imensurável aos nossos olhos, aos nossos entendimentos. E real, não é uma dor fictícia, não é uma dor, não foi um furinho feito de maquiagem, não foi uma cruz de espinhos feito de papel. Tudo foi real, a dor foi real, a crucificação foi real. Então olhe para a cruz e veja o quanto Deus te ama. Olhe para a cruz. Pare de medir a bondade de Deus com você. Pare de medir o amor de Deus por nós com o presente, com o agora. O agora não nos mostra e nem nos prova sobre o amor de Deus. O amor de Deus, onde nós é provado o amor de Deus, é no passado, é na cruz. Nós podemos olhar para trás, veremos a cruz. E se tivermos fé na cruz, nós olharemos só para frente. Então veremos a eternidade. Então nós saberemos o quanto Deus ama o seu povo. Morreu de cruz, para lá na frente, no futuro, Ele salvar a igreja dele. E nós ainda temos a cara de pau, porque se tem uma coisa que o humano é cara de pau. É pidão, é saber pedir e é ficar inconformado quando não tem. Precisamos entender que a vida cristã não é um chamado à prosperidade e não é um chamado a uma vida longa e boa. Nós vivemos e devemos ter contentamento com tudo o que nós temos. E o contentamento que eu falo não é o contentamento de você parar de agir, você parar de trabalhar ou não buscar um novo cargo. Contentamento é se conformar com sua realidade e agradecer a Deus por isso. Está tentando melhorar? Estou. Não está dando certo? Se contente. Continua tentando. Não murmura, não reclama, não fica de mimimi, não fica chorando. Simplesmente ajoelha, ora, entrega a Deus e Ele o resto fará. Precisamos parar de nos murmurarmos por tudo, nos reclamarmos de tudo. Isso mostra ingratidão da nossa parte. Olharmos para a cruz, irmãos, e vermos aquilo, e ainda termos coragem de falar que estamos passando por dificuldades e não conseguimos nem mesmo olhar para Deus e dizer, e graças a Deus por isso. Isso é um cúmulo do absurdo, porque nós deveríamos olhar para a cruz, tudo Ele já fez. E amém. Esse é o sentido quando Paulo fala, o Senhor é meu pastor, quando o texto fala, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. De nada eu terei falta. Deus nos dá o que precisamos. Deus nos alimenta, nos sustenta, nos veste e continuará fazendo isso até o fim dos séculos. E como nós podemos confiar nisso? Olhando para a cruz e olhando para o futuro. No verso 3, finalzinho, o início do verso 4, o texto diz, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aonde o pecado foi punido? Na carne. Alguém deveria pagar na carne o pecado. Foi em nós? Não. Foi em Cristo.
Foi em Cristo que veio toda a punição do pecado. Mas ele suportou uma morte de cruz, uma humilhação, e isto nos concedeu liberdade da escravidão. Ele nos concedeu liberdade da culpa. Por isso nós proclamamos em alta voz: Jesus é o nosso Deus, que nos livra da condenação. Jesus sofreu essa punição para satisfazer a lei de Deus. E isso foi totalmente satisfeito. Não por nós, mas pelo próprio Cristo. Paulo encerra dizendo que nós não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqueles que estão em Cristo, que foram perdoados, purificados, eles não têm mais nenhuma culpa sobre eles. E se nós olharmos para a cruz, olharmos de Cristo, e tivermos certeza que os nossos pecados estão ali, que os nossos pecados foram crucificados com Cristo, então nós podemos falar: eu sou livre dessa culpa, eu sou livre dessa condenação. E se nós tivermos essa consciência, de olharmos para trás, sabemos que os nossos pecados foram pagos, então nós viveremos nesse momento, nessa realidade, uma vida diferente, uma vida guiada pelo Espírito de Deus, uma vida influenciada pelo Espírito de Deus. Esse é o primeiro ponto dessa noite. No capítulo 7, nós vimos que há um embate e há uma condenação sobre nós, sobre o homem ímpio. No 8, nós vimos que não há condenação para os que estão em Cristo, para aqueles que estão em Cristo. Nós vimos que nós somos libertos do poder do pecado, nós fomos libertos da culpa desse pecado também, e que nós agora precisamos viver uma vida de santificação, caminhando e se santificando. E no segundo ponto, nós iremos analisar a mentalidade do homem livre da condenação e do homem já condenado, dos versos 5 ao 8. No começo do verso 5, Paulo continua o raciocínio que ele começou a traçar no verso 4. E Paulo é um ótimo argumentador. Ele não quebra o seu raciocínio, ele continua bonitinho e vai continuando. E antes de nós entrarmos no texto do verso 5 ao 8, para analisarmos o texto, nós precisamos entender que há duas classes de pessoas, duas mentalidades diferentes. A mentalidade daqueles que foram alcançados por Jesus, que foram justificados por Jesus e santificados por Jesus, e que um dia serão glorificados em Cristo. Estão livres da condenação, e aos que já foram condenados, aos que estão condenados, os que serão condenados. Primeiro, quando nós formos olhar o texto bíblico, nós não devemos levar em conta os nossos quereres, as nossas vontades, e como nós achamos que deveria ser feito. Nem todo mundo vai para o céu. É um ponto verdadeiro e que Paulo defende claramente e simplesmente. Nós não precisamos nos fazer de bons mocinhos, de pessoas que se importam com os outros e dizer: queria que todo mundo fosse para o céu. Nós não precisamos discutir isso. A existência do inferno é real. A existência do inferno é mais do que concreta. E há pessoas que vão ser enviadas para lá. Como isso acontece? Eu não sei. Como isso vai ocorrer? Também não sei. Como eu posso conciliar isso com o amor de Deus? Eu também não sei. Como eu vou explicar para as pessoas que simplesmente algumas pessoas irão para o inferno? Eu também não sei. Mas eu sei que Cristo salvou a uns e não a outros. Por que é necessário tratar sobre isso? E qual a relação desse ponto com o anterior? Primeiramente, nós vimos que nós estamos livres da condenação. E há uma consequência implícita nessa verdade. Se nós somos livres da condenação, nós agora vivemos não como culpados, mas nós vivemos como justificados. Estar em Cristo é ser justificado por Ele. É perseguir um caminho de santificação. E nós, como bons cristãos, sabemos que nós só vivemos dessa forma, em santificação, porque fomos escolhidos por Deus. E sobre as mentalidades, é interessante notar que nós podemos nos chocar com a verdade, em dizer que algumas pessoas serão enviadas para o inferno, dizer que algumas pessoas vão para o inferno. Mas quando nós tratamos de mentalidades, isso deve quebrar essa nossa visão, porque nós vemos pessoas que caminham para o inferno de fato. Pessoas que estão caminhando para o inferno a passos largos e com suas próprias pernas. Pessoas que cometem erros brutais, grotescos. Então nós conseguimos identificar que aquela pessoa tem uma mentalidade já condenada. Ela caminha para a condenação. Isso não quer dizer que Deus não possa o salvar. Porque quem sabe quem são os eleitos dele é Ele e não eu.
Por isso que eu não tenho capacidade, nós não temos capacidade de julgar quem será salvo, quem não será salvo. Porque é Cristo que elege. É Cristo que salva, não nós. O argumento de Paulo, a partir do verso 5, quebra totalmente isso que nós pensamos. Nós não podemos viver como queremos, somente porque cremos na eleição de Deus. Aquele velho jargão que diz, uma vez salvo, sempre salvo, não pode nos fazer viver de uma forma libertina, por acharmos que já somos salvos, por acharmos que Deus já nos elegeu. Essa mentalidade é uma mentalidade de um homem que não é regenerado. Se nós formos alcançados por Cristo, com a mente regenerada, transformada, nós nem pensaremos na possibilidade de vivermos deliberadamente libertinos. Nós nem pensaremos na possibilidade de vivermos em pecado, porque isso não faz parte da nossa nova natureza, isso não faz parte da nossa nova mentalidade. A nossa nova mentalidade é vida e paz, e não pecado, e não condenação. A partir do momento que nós começamos a falar, uma vez salvo, sempre salvo. Então, se eu já sou salvo, eu já sou eleito, eu vou pecar, porque eu já sou salvo. Esse pensamento é um pensamento de quem, primeiramente, não ama o Deus dele. Não ama Deus. Pensar que, veja a ilogicidade disso. Deus me elegeu, Deus morreu por mim, Cristo foi totalmente humilhado e sofreu tudo isso para que eu fosse eleito, para que eu fosse salvo. O que é que eu faço para me agradecer por isso? Vou viver uma vida de pecados. O pensamento de quem é esse tipo de pessoa libertino não tem lógica. Então, a mentalidade condenada, ela é clara, ela é visível. Quem pensa que pode viver como quer, só porque Deus já lhe salvou, nunca foi salvo, nunca esteve em Cristo e nunca teve sua natureza transformada. No verso 5, Paulo diz: quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. O que Paulo está falando, destacando e deixando bem claro para todos nós, é que aquele que anda segundo a carne, permite que a sua vida seja guiada, determinada, por sua natureza humana e decaída. Aquele que é condenado segue os desejos de sua carne, de sua natureza humana. Só há dois tipos de influência sobre os homens, sobre mulheres: o pecado, a carne, e Cristo, e o Espírito Santo. Se nós não estivermos vivendo segundo a vontade de Deus, nós estamos vivendo segundo a nossa vontade. E nós não nos salvamos. Nós não iremos nos salvar se vivemos de acordo com nossa vontade. A nossa própria vontade está nos levando a passos largos para o inferno. Não há essa questão, a explicação que todo mundo dá, mas eu tenho meu livre-arbítrio para escolher. Não. Ou você é influenciado pelo pecado, ou você é influenciado por Deus. Um dos dois. Ou você é influenciado pela tua carne, e tudo o que tu deseja é totalmente influenciado pela tua carne, ou você é influenciado pelo Espírito Santo, e tudo o que você deseja, e tudo o que você faz é influenciado pelo Espírito Santo. Não tem como ser os dois. Não tem como ser que nem pizza, que a gente pede metade de calabresa e metade de mussarela. Não dá para ser metade influenciado pelo pecado, metade influenciado por Deus, e a gente vai vivendo. Não existe isso. Ou nós somos influenciados completamente pelo Espírito de Deus, vivemos uma vida guiada por esse Espírito, ou nós estamos vivendo uma vida guiada pelo pecado e pela carne. Se nós somos guiados pela carne, tudo o que fizermos de nada vale para Deus. Nem as nossas melhores obras. O nosso dinheiro gasto, a nossa energia gasta, as nossas ambições que nos movem estão sendo determinadas pela nossa carne, pela nossa natureza humana. Não valerão de nada. Passarão. Iludido o homem que pensa que é guiado pela carne e vai ter muito dinheiro, e vai gastar sua energia procurando esse dinheiro, e vai conquistar suas ambições. Iludido ele, achar que vai ser satisfeito, achar que vai ser completo por isso, achar que ele vai ser totalmente cheio e totalmente satisfeito. Isso não preenche ninguém. Dinheiro só preenche pessoas carnais. Ambições carnais só preenchem pessoas carnais. A busca desenfreada pelo dinheiro, como o Danilo falou na semana passada, pelo consumismo, isso é um vazio. Isso é
o que há de vazio em quem tem esses vazios, que precisam de dinheiro para se suprirem, que precisam do dinheiro para serem completamente satisfeitos. Essas pessoas não estão sendo influenciadas pelo Espírito, mas pela carne. É claro que o dinheiro proporciona momentos bons. O dinheiro proporciona momentos maravilhosos, como comer uma pizza, comer um sushi, uma carnezinha mal passada, lá no fogo campeiro. É muito bom. Mas se nós estivermos sendo influenciados pela carne, essa nossa diversão está sendo influenciada pela carne. E essa diversão é uma diversão pecaminosa. Tudo o que fazemos fora da vontade de Deus é pecaminoso. Seja até mesmo comer e se divertir. Agora, se nós somos influenciados pelo Espírito, e nós, influenciados pelo Espírito, nós temos o nosso dinheiro, nós usamos o nosso dinheiro, guiados pelo Espírito Santo, então sim, é uma experiência válida, e uma experiência em que Deus aprova. Todas as obras fora de Cristo são trapos de imundícia. Não importa se ajuda, não importa se faça cair milagres do céu, se não for de Cristo, se não vier de Deus, é uma obra carnal e de nada vale. Não vivamos como condenados, irmãos. Cuidado, nós podemos estar dentro de um templo, dentro de uma igreja, no meio dos crentes. Podemos estar na semana de oração, orando, jejuando, louvando a Deus e vivendo como condenados. E vivendo como pessoas que irão para o inferno no final dos tempos. Que nós possamos ser dominados pelo Espírito Santo. Que a carne nem nos influencie. Que o Espírito Santo age em nós. E que nós batalhemos essa batalha, lutemos e não sejamos mais influenciados pela carne. O resto do verso diz: mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Nós temos um contraponto. Paulo faz uma reversão, uma comparação. Quem é dominado pela carne, faz o que a carne deseja. Mas os que estão em Cristo desejam as coisas que Cristo deseja. Por isso que não há lógica um cristão regenerado pensar em pecar desenfreadamente. Porque se ele tem a mente voltada para Cristo, ele vai desejar o que Cristo deseja. E Cristo não deseja pecado. Agora, quem tem a mente voltada para a carne, vai desejar o que a carne deseja, que é o pecado. Então ela vai consumar o pecado. Não existe cristãos regenerados que querem viver em pecados. Existem cristãos regenerados que por muitas vezes vão falhar e cair. Mas esse não é o desejo dele. Há pessoas que querem estar no pecado. Há pessoas que proporcionam o acontecimento do pecado. Há pessoas que planejam o acontecimento do pecado. Essas pessoas jamais tiveram sua mente transformadas e regeneradas. O próprio Espírito de Deus vai inclinar nossa mente para Ele. É como se fosse um ponteiro de um relógio. Nós iremos para onde o Espírito nos manda. Nós seremos impelidos pelo Espírito. E o Espírito nos empurrará, nos impelirá para irmos de acordo com a vontade dEle. Em tudo. Ele mesmo vai inclinar nossa mente para Ele. O próprio Espírito de Deus inclina a nossa mente para que a gente possa desejar a Deus. Nós só queremos o Espírito de Deus, só buscamos o auxílio dele mesmo, porque ele mesmo inclina a nossa mente para isso. Senão nem isso nós faríamos. Nenhum de nós, irmãos, desejou a Deus. Nenhum de nós amou a Deus. Nenhum de nós se apaixonou por Jesus. Nenhum de nós quis ir até Deus. Todos nós fomos impelidos. Todos nós fomos empurrados a trancos e barrancos. E alguns quase que não foram, como eu. O coração duro. Se eu falasse, se eu tivesse a cara de pau de falar que eu fui até Deus, Deus poderia me fulminar. Porque era tão claro. Eu não desejava a Deus. Eu não queria a Deus. Eu olhava para a igreja, eu tinha nojo, raiva. E isso mudou de um dia para o outro. E Deus transformou meu coração, transformou a minha fé, transformou a minha mente. E assim foi com todos nós. Se fosse por nós, nenhum de nós viríamos. A inclinação que o Espírito Santo faz em nós não é uma simples influência. Não é um empurrãozinho. Eu vou colocar aqui, se ele quiser ir, não.
O poder do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo é totalmente irresistível. Totalmente irresistível. Ninguém vai resistir ao chamado do Espírito Santo. Aqueles que ele quiser chamar, aqueles que ele escolheu chamar, irão até Deus, influenciados por ele, impelidos por ele, e irão com vontade, com desejo e com amor por Deus. Porque o Espírito Santo impelirá isso. Ninguém vai resistir a esse chamado. Ninguém vai dizer, no final da história, que lutou contra o Espírito de Deus e que não foi até Deus. Aqueles que ele chamou serão salvos. O verso 6 diz assim: a mentalidade da carne é morte. Isso é muito claro. Não tem muito o que falar. A mentalidade da carne é morte. Vai gerar morte. Morte tanto física quanto espiritual. Não significa dizer que todo ímpio vai morrer antes de todo crente. Mas significa dizer que uma hora ou outra, essa pessoa que é voltada para a carne vai morrer. E quando ele morrer fisicamente, ele terá sua morte espiritual e será condenado no inferno. A mentalidade da carne é morte. A mentalidade da carne vai levar a pessoa que tem a mentalidade da carne para o inferno. Mas, por outro lado, a mentalidade daquele que segue a mentalidade do Espírito, como nos diz a parte B do verso 6, é vida e paz. Aqui nós precisamos abrir um adendo muito breve. Quando Paulo diz que a mentalidade do Espírito é vida e paz, Paulo não está falando que nós teremos paz como ausência de sofrimento. Paulo está falando que nós teremos paz porque nós não somos mais atormentados pelo pecado. Porque nós não somos mais atormentados pela culpa, pela condenação. Nós temos paz. E paz com Deus. Não significa dizer que nossa vida vai ser um mar de rosa. Não significa dizer que nossa vida vai ser só flores. O crente, ele pode experimentar, sem dúvidas, uma grande batalha interna entre o velho homem e o novo homem. É claro que nós podemos experimentar esse conflito. Mesmo depois de crentes, nós podemos falar: miserável homem que sou. Mas nós não estamos sozinhos nessa luta. Nós temos um consolador, um ajudador, um auxiliador, o Espírito Santo de Deus. O texto continua e Paulo diz que a mentalidade da carne, daquele homem condenado, é inimiga de Deus, porque não pode se submeter a ela. Paulo está falando, os ímpios, as pessoas que têm a mentalidade da carne, eles são inimigos de Deus. Eles estão guerreando contra Deus. Então, uma hora ou outra, Deus guerreará com eles. E Deus os abaterá e enviará para o inferno. Porque eles estão indo contra o Deus dos exércitos. Porque eles estão indo contra a natureza de Deus, contra a santidade de Deus. Então, eles um dia irão ser condenados. É por isso que a mentalidade da carne é morte. Porque eles são inimigos do dono da vida. É por isso que a mentalidade da carne é simplesmente vai acabar em nada e vai ser morte. Porque eles estão guerreando contra o Deus do universo. Eles estão guerreando contra o Deus que os criou. Eles estão guerreando, travando uma batalha que eles já perderam. A mente da carne é centrada em si mesmo, em suas maldades. E por isso elas não se submetem à lei de Deus. Lembra que a gente falou por que a lei não pode nos salvar? Porque nós não cumprimos a lei. E por que nós não cumprimos? Porque a mentalidade da carne é centrada em nós mesmos. E em nossas maldades. E nós mesmos não queremos nos submeter à lei de Deus. Não é que nós não conseguimos cumprir a vontade de Deus. Não é que nós olhamos para os mandamentos e falamos, eu não consigo cumprir nenhum. É que nós simplesmente não queremos. Simplesmente nós não nos esforçamos. Nós olhamos para o que Deus pôs para nós, para o que Deus ordena para nós. Eu não quero fazer isso. Eu não vou fazer isso. Não é que nós não podemos, é que nós não queremos. A mentalidade da carne busca as coisas da carne. As coisas de Deus, ela se afasta. O verso 8 fecha. Paulo diz que aqueles que são dominados pela carne não podem, de forma alguma, agradar a Deus. É o oposto. Aqueles que são movidos pela carne querem agradar a si mesmos. Querem fazer suas próprias vontades. Porque estão submetidos à sua carne. E eles não podem agradar a Deus. Nenhuma atitude carnal agradará a Deus.
mesmo você sendo cristão, não significa que tudo que você faz agrada a Deus. Pode ser uma boa obra, pode ser uma ajuda, pode ser qualquer coisa. Se não tiver o objetivo, o propósito de glorificar o nome de Deus, para Deus não valerá de nada. Por mais que você se esforce, por mais que você leve tempo, não valerá de nada. Nessa noite, nós podemos nos perguntar como nós estamos em relação a isso. Como está a nossa mentalidade? Qual a mentalidade que nós seguimos? A mentalidade da carne ou a mentalidade do Espírito? Nós podemos olhar para dentro de nós mesmos, sermos sinceros e nos exortar. Se estivermos com a mentalidade da carne, se estivermos sendo escravizados pelo pecado, nós podemos pedir ao Espírito de Deus que Ele nos liberte. Nós podemos clamar a Jesus que Ele nos liberte desse pecado, que Ele nos liberte dos pecados. Nós podemos pedir a Deus e falar: eu não quero mais estar em guerra contra Deus. Porque nós não precisamos estar em guerra contra Deus. Nós podemos olhar para o nosso Deus e falar: eu não consigo pelejar sozinho. Nós podemos orar ao Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, eu não consigo pelejar sozinho. Eu não consigo lutar sozinho. Eu não consigo travar essa batalha sozinho. Vem, me ajuda e me auxilia. E o Espírito Santo nos auxiliará. Como está a tua mente? Voltada para quê? Voltada para quem? Se a tua mentalidade for do Espírito, não tenha medo. Tudo ficará bem contigo, comigo. Afinal, aquele que nos deu o seu único Filho para nos salvar, Ele nos dará, juntamente com isso, todas as coisas que nós necessitamos. Não precisamos temer. Que o nosso pendor seja o Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus habite em nossos corações. Tem uma frase de um teólogo que ele diz: não se preocupem, cristãos. Eu li a última página da Bíblia e tudo ficará bem. Para quem foi justificado em Cristo, para quem está em Cristo, tudo ficará bem no final. Por mais que agora nós passemos algumas turbulações, por mais que a vida esteja um pouco agitada agora, por mais que o sofrimento esteja batendo um pouquinho na nossa porta, espera mais um pouco, ora mais um pouco. Deus o fará. E o nosso futuro é um futuro glorioso com Cristo. Que o Senhor nosso Deus aplique essa mensagem em teu coração, que você possa refletir nela no decorrer da semana. Vamos ficar em pé?